Olá, seja bem-vindo a mais um programa de perguntas e respostas aqui no canal. Para participar é muito fácil, é só responder a caixinha de perguntas. Todas as quintas-feiras são abertas no nosso Instagram, @LeandroRuschel. Então, antes de passar a responder as perguntas que foram enviadas, vamos fazer o breve resumo da semana, né? Uma semana bastante cheia, que finalizou com a desastrosa reunião entre Trump e Zelensky para fazer avançar um acordo de minerais, né, entre Estados Unidos e Ucrânia, e também a ideia de cessar fogo e até um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, que foi simplesmente destruída, né, essa ideia, por conta de um ataque que o Zelensky fez primeiro ao vice-presidente Vance e depois ao próprio Trump, né, questionando a possibilidade de fazer diplomacia com o Putin, agindo de forma bastante agressiva com o Trump, até fazendo piadinhas, né, sugerindo que o Trump estava apenas repetindo palavras do Putin. Enfim, algo jamais visto numa negociação diplomática, né? O negócio é tão escabroso que eu me pergunto sobre a possibilidade de isso ter sido deliberado. O Zelensky adotar uma postura de querer brigar, né, com os Estados Unidos para angariar mais suporte da própria Europa, unindo, né, as forças globalistas em torno dele, né? Essa me parece ser a lógica, porque de outra forma não me parece fazer sentido você brigar com o seu principal aliado, o principal fornecedor de armas diante de uma guerra pela sobrevivência do próprio país, né? Então, esse é um primeiro aspecto aí do que aconteceu essa semana, talvez a notícia mais importante dos últimos tempos. Há uma mudança de postura dos Estados Unidos em relação ao alinhamento a esse projeto globalista autoritário. Não necessariamente isso tem diretamente a ver com a guerra na Ucrânia, que foi iniciada pela invasão do Putin, né, que também apresenta um projeto autoritário de poder em alinhamento com a China, mas o que nós estamos vendo nesse início de ano e com a administração Trump é uma mudança de eixo, em que os Estados Unidos saem da influência globalista e buscam voltar para os valores tradicionais americanos, né, de defesa das liberdades individuais, das liberdades políticas, da própria liberdade de mercado, e se afastam, né, dessa lógica do deep state que foi aparelhado pelos democratas para aproximar os Estados Unidos de um modelo europeu mais socialista, um projeto autoritário de concentração de poder, né? É isso que a gente está vendo. Em relação a isso, a gente tem o Brasil no meio dessa disputa. Hoje fica mais evidente que essa criminalização da direita, essa censura, essa perseguição à direita é algo derivado desse projeto globalista e que foi financiado por agências americanas como a USAID. Nesse contexto, a gente tem uma disputa que vai ficando mais tensa entre o governo americano e os autoritários no Brasil que estão censurando, que estão perseguindo a direita. Nós tivemos já a Rumble, junto com a Truth Social, que é a empresa de rede social do Trump, abrindo um processo aqui nos Estados Unidos contra o ministro Moraes. Apesar da juíza que julgou o pedido, né, não ter dado uma liminar que era aí a pedida da Rumble, contra qualquer ordem do Moraes aqui nos Estados Unidos, ela disse que de fato essas ordens não têm efeito nos Estados Unidos e a empresa não precisa cumprir ordens de censura, impedimento que usuários nos Estados Unidos venham abrir novas contas ou mesmo monetizem essas contas, no caso de dissidentes políticos, de exilados políticos brasileiros que estão vivendo em território americano. Num segundo momento, o próprio Departamento de Estado americano fez uma nota dura, dizendo que a soberania é uma via de duas mãos e que a censura que a gente está vendo no Brasil não é compatível com os valores democráticos. E o governo brasileiro respondeu, né, dizendo que não haveria censura, que eram decisões judiciais que não poderiam ser politizadas. E a expectativa cresce pelo uso de sanções contra autoridades brasileiras que estejam censurando, perseguindo brasileiros, inclusive operando contra interesses de empresas americanas no Brasil, né? Esse é o estágio atual dessa disputa, desse conflito, que tem tudo para continuar, né, e até elevar a temperatura. Então, acho que esses são os dois principais fatos da semana. Uma série de outras coisas aconteceram importantes, né? A gente teve a
decisão também na sexta-feira do governo Lula de colocar Gleisi Hoffmann como ministra de Relações Institucionais para negociar com o Congresso, né? Ou seja, o Lula pegou um dos quadros mais radicais do PT, que boa parte do Congresso não aceita, né, não tolera, para fazer negociação política com o parlamento brasileiro. É mais uma decisão desastrosa, o dólar sobe por conta dessa perspectiva de defesa de uma agenda econômica de extrema esquerda, né? A Gleisi Hoffmann tem sido aí uma crítica da postura do ministro Haddad, né? Que não é uma postura pró-mercado, conservadora, ao contrário, é uma postura de esquerda. A gente está tendo déficits sistemáticos, aumento do endividamento, mas ela acha que é pouco, né? O governo deveria gastar mais, deveria ser menos responsável e rale-se a inflação. É uma postura chavista da Gleisi Hoffmann, e o Lula aposta então na radicalização do seu governo, que perde sistematicamente popularidade. Até mesmo pesquisas simpáticas, né, institutos de pesquisa simpáticos ao governo têm demonstrado o nível de perda de apoio popular, até mesmo no Nordeste, que é a base eleitoral do PT. Então, feito esse resumo, podemos partir para a resposta de perguntas. Temos alguma chance de ficarmos livres dos políticos corruptos? Acho que nas próximas 2 ou 3 gerações, muito difícil, né? Até porque a classe política é uma representação de uma fatia significativa do povo. E a gente teve no Brasil não só a corrupção política, né, desvio de recursos do Estado, mas sim e principalmente a corrupção moral. Então essa corrupção moral, ela acaba entrando, né, em metástase para todas as esferas sociais, seja a esfera pública, seja as esferas privadas e até mesmo a esfera da justiça, em que a gente vê cada vez mais essa mentalidade de tratamento de criminosos como vítimas da sociedade, né? E as vítimas seriam os verdadeiros opressores, que é a cabeça da esquerda, né? Então essa degradação moral, ela deve levar muito tempo para ser corrigida, mas para ser corrigida precisa se começar um trabalho de correção que eu ainda não vejo tão efetivo. 50 anos de idade, qual seria o percentual ideal entre investimentos em renda fixa e renda variável? Olha, é muito difícil dizer sem saber mais detalhes, né? Cada pessoa tem uma situação de vida independente da idade. Os americanos têm uma conta de dedo, como eles dizem, né? Uma regra simples que sugere 80 menos a idade para identificar o percentual que você pode colocar em renda variável, né? Então 80 menos 50 seria 30% em renda variável, o resto em renda fixa. Mas o mundo está muito complicado para seguir essas regras simples, né? Hoje em dia, com juros reais relativamente baixos, é preciso concentrar mais em renda variável, pelo menos aqui nos Estados Unidos. Cada país tem a sua realidade e cada pessoa tem a sua realidade. Então, o que você deve fazer é definir uma política, né, um perfil de risco que vai muito além da idade, né? Quanto você tem dinheiro, tem pessoas que dependem de você ou não, qual é o seu apetite para risco. Você pode ver a sua carteira perdendo 20%, 30%, 40% do seu valor sem ter um problema sério, né, de ansiedade. Então, isso você precisa definir. Usualmente você pode fazer isso com um profissional de investimento. Nós, por exemplo, aqui da Liberta Investimentos, temos assessores que estão preparados para fazer esse tipo de avaliação junto com você, né? Então, se você quiser ter mais informações, clique no link aqui que deve estar nesse vídeo, ou simplesmente coloque Liberta Investimentos aí no Google para acessar os nossos serviços. O regime do Brasil foi especialmente escolhido pelos Estados Unidos para sofrer medidas que sirvam de exemplo. É possível, né? Porque claramente a administração Trump colocou como uma das suas bases a defesa da liberdade de expressão e a defesa de empresas de tecnologia americanas. E a gente está tendo essas duas coisas sendo atacadas no Brasil. E o Brasil seria um país ideal para eles adotarem esse tipo de prática como exemplo, porque não é um país tão forte quanto outros, né? A Europa é o grande inimigo dos Estados Unidos nesse sentido, porque na Europa a gente tem justamente o nascimento dessa lógica de censura online e de ataque sistemático às empresas de tecnologia americanas, né? Então, de fato, o Brasil pode sim servir de exemplo. No seu ponto de vista, o que você acha que pode ser o desfecho desse conflito entre Brasil e Estados Unidos? Olha, eu acho que depende muito de como o sistema brasileiro, né, como o establishment brasileiro buscará lidar com esse confronto. Eu acho que se eles forem agressivos, o Brasil pode ser bastante prejudicado, né, em termos de sanções
em termos de dificuldades econômicas maiores que podem surgir. Mas eu acho que isso ainda está longe de acontecer. Eu acho que os americanos vão começar a pressionar mais certas autoridades que promovem censura e perseguição política e que ameaçam interesses de empresas americanas para, num segundo momento, eventualmente fazer sanções contra o Brasil até que se chegue num acordo, né? Eu acho que o objetivo do Trump é utilizar esse subterfúgio para buscar sempre um acordo, até porque não é interesse dos Estados Unidos, apesar do Brasil ser menos significativo do que o inverso, né? Os Estados Unidos é muito mais importante do Brasil do que o inverso, mas não é interesse dos Estados Unidos simplesmente afastar o Brasil da sua esfera de influência, né? Então acho que a gente vai ver um crescente aí e dependendo de como o regime brasileiro reagir, nós podemos ter algo mais grave acontecendo. O que um brasileiro deve evitar nos próximos meses, na sua opinião, para se defender da inflação voraz? Bom, inflação, né, se defende através de investimentos que rendam mais do que a própria inflação. Hoje os juros são altos justamente por conta de uma inflação pressionada, mas uma das formas naturais de você se proteger contra a inflação é através de uma diversificação internacional dos seus investimentos, porque com esse nível de responsabilidade fiscal no Brasil, nós devemos ter uma pressão continuada em cima do dólar. Ou seja, ter ativos denominados em dólares que rendam em dólares ainda uma taxa de juros média aqui nos Estados Unidos mais alta do que a média dos últimos anos, pode te gerar uma proteção, né? Então, acho que esses são os principais pontos, as principais decisões que você pode tomar para proteger o seu patrimônio de uma inflação galopante. Você vê mais chances do impeachment do Lula? Com a Dilma isso era impensável, mas depois não me parece que há um clima para impeachment mesmo com o governo derretendo em apoio popular. Eu creio que, menos de 2 anos de novas eleições, isso é improvável. Talvez seja mais provável até uma renúncia, um período de afastamento, a sinalização de um problema de saúde. Eu acho que isso poderia até acontecer. Impeachment em si, eu acho que é um caminho que nesse momento parece ainda muito distante e daqui a pouco vai chegando mais próximo das eleições e fica meio que sem sentido, a não ser que de fato o Lula resolva adotar uma postura completamente anti-mercado, resolva aí pelo radicalismo completo. Aí essas forças mais centristas podem atuar para rapidamente retirá-lo do cargo, né? Mas não me parece que esse é o caso neste momento. Você acha que se Bolsonaro for preso, o Supremo vai diminuir o ritmo das perseguições? Depende, né? Porque o principal objetivo desse movimento não é só prender o próprio Bolsonaro, mas acabar com qualquer movimento de direita que seja de fato de direita, né? Que de fato ameace o próprio sistema e essa lógica socialista que está em curso no Brasil há tanto tempo. Então, os próprios ministros falam, não, a gente tem que virar essa página, né, encerrar esse capítulo, sugerindo que uma condenação não só de Bolsonaro como de aliados poderiam retomar uma espécie de normalidade, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que mesmo no caso de uma condenação, de uma prisão, vai haver esse estado, né, sistemático de repressão a qualquer pessoa que efetivamente venha a fazer oposição de fato ao sistema. Participarei do Clube dos 100 agora em março, mas queria aprender algo direto com você. Oferece algo presencial? Então, para quem não sabe, o Clube dos 100 é uma mentoria que eu estarei oferecendo agora, né, no início de março, e quem quiser pode clicar no link aí na bio ou no link que acompanha o vídeo para mais informações. Nós teremos também em abril um evento presencial aqui em Miami. Nós ainda temos 2 vagas, que é o Missão Global, em que durante uma semana eu, Urich e Heraldo de Paola falamos sobre como investir nos Estados Unidos, como montar uma estratégia, enfim, tudo que você precisa saber, conhecimento condensado em poucos dias para poder investir e operar globalmente. Então, esses são os 2 eventos que estão em aberto no momento. Você investe no Brasil? Recomendo a brasileiro que nunca vai ser do Brasil não investir? Eu tenho alguns poucos investimentos no Brasil. Hoje, né, a maior parte do meu patrimônio, pelo menos investido, está nos Estados Unidos, apesar de eu ter negócios no Brasil, né? Mas o que eu sugiro para brasileiros que não pensam em morar fora? Ter pelo menos um percentual, 20, 30, 40% do seu patrimônio em ativos denominados em outras moedas, como uma forma de diversificar e se proteger desse caos brasileiro, né? Porque se de fato acontecer o melhor e o Brasil conseguir mudar de rumo, desse rumo desastroso, você acaba ganhando porque você já está no Brasil, de uma certa forma a sua vida é em reais, né? E a maior parte do seu patrimônio vai estar no Brasil. Por outro lado, se a gente tem um contínuo ataque, né, às bases da estabilidade econômica, a lógica do crescimento, do enriquecimento, que é o
que representa esse governo, aí você tem uma proteção, investimentos em dólares, por exemplo, em empresas que estão oferecendo uma performance muito melhor. O próprio dólar já tende a se desvalorizar num ritmo menor do que o real, então essa seria a minha dica. Os Estados Unidos abandonaram a ideia de livre comércio mundial com a administração Trump? Não. Eu creio que existia um acordo meio tácito em termos dos Estados Unidos bancarem relações desequilibradas, né, desajustadas com outros países, com tarifas maiores contra produtos americanos do que os americanos impunham aos produtos internacionais, por conta de praticamente todo o planeta utilizar o dólar como reserva global, né? Então, ok, você me taxa, mas eu pago com dólares que eu mesmo imprimo. Esse ajuste parece não funcionar mais. Há um nível grande de endividamento nos Estados Unidos, há um desequilíbrio muito grande também no comércio internacional, na balança comercial, e o que o Trump parece fazer é ajustar isso colocando essa ideia, né? Não, ok, então vamos ter tarifas iguais. O que você me tarifar, eu tarifo você. O que acaba forçando, de uma certa forma, países a seguirem o modelo de menor impostos e maior eficiência da economia. Esse é o grande problema do Brasil, por exemplo. O Brasil é um dos países que mais tarifa no mundo, que mais impõe impostos de importação, justamente porque a sua economia é ineficiente. É ineficiente porque tem um peso estatal muito grande, impostos muito altos, né, o custo do Brasil e tudo mais. Então não é tão simples quanto dizer que por conta do Trump ser mais simpático às tarifas, isso sugeriria uma contrariedade com o comércio global. Acho que não é esse o ponto. Também, né, é preciso avaliar o quanto essa política americana vai conseguir forçar os países a termos mais favoráveis de negociação com os Estados Unidos, ou quanto isso pode prejudicar os Estados Unidos por conta do aumento dos preços dos produtos aqui. A inflação já é um problema e foi o que derrubou o Biden, né? Então é cedo para dizer se o Trump vai ter sucesso nessa estratégia, mas eu não vejo ele exatamente com a mentalidade contra o comércio global. Acho que ele quer um comércio mais justo, né? Bitcoin pode sumir? Não, acho muito difícil, né, que suma. Na verdade, já é um protocolo estabelecido, é uma criptomoeda estabelecida, já tem uma base gigantesca, né, já é conhecida por uma boa parte do público. Então eu não vejo chance aí no curto e médio prazo dessa moeda desaparecer ou, né, perder completamente ou boa parte do seu valor, né? Eu acho que pode oscilar o valor do Bitcoin a longo tempo, como de fato oscilará, mas o cenário mais provável é que haja uma valorização ao longo do tempo e não uma desvalorização. Não seria hora da nova direita se unir ao Jair Bolsonaro para derrotar de vez a esquerda em vez de competir com o Jair Bolsonaro? Bom, aqui eu não sei o que você se refere à nova direita, né? A nova direita pode dizer muita coisa, mas eu acho que o ponto, e é o grande problema dessa pergunta, é o grande problema da direita brasileira, ou pelo menos parte significativa da direita brasileira, é acreditar que a derrota da esquerda acontece nas urnas, né, no processo eleitoral. O Dirceu já deixou isso claro, né? Ele deu uma aula quando ele falou: nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Então, derrotar a esquerda não significa ganhar eleições, até porque o próprio processo eleitoral é cada vez mais enviesado. Nós não tivemos a última eleição com uma censura completa contra a direita, né, em que não houve de fato um equilíbrio na disputa, sem contar as decisões judiciais que numa canetada o juiz simplesmente tira um candidato de direita do páreo ou tira ele do poder. Então você precisa ter meios para fazer a luta política que vão muito além das eleições, que é só o final do processo. O início do processo é a capacidade de se comunicar, né, de controle sobre a imprensa, de controle sobre instituições, como o próprio judiciário, de todos os meios de exercício do poder. Então, eu vejo como uma forma de cegueira você achar que a esquerda será derrotada através de eleições. Quais os cenários para o Brasil nos próximos anos e o que você acha mais provável? Olha, o que eu vejo de cenário provável a partir da situação atual em que o governo Lula está desmanchando, né, está derretendo a olhos vistos por conta de uma série de decisões equivocadas, especialmente em termos econômicos, é para 2023 uma mudança de regime. Então esse seria um cenário. Agora, eu não vejo o sistema querendo a volta do Bolsonaro, na verdade ao contrário, acho que eles querem tirar o Bolsonaro do jogo para deixar uma direita permitida no governo, né? Sei lá, algo como um Tarcísio da vida ou algo parecido com
o Tarcísio, né? Me parece que esse seria um cenário provável, o que teria um efeito benéfico para a economia, mas eu não sei até que ponto promoveria a recuperação, a retomada dos nossos direitos individuais, né, dos nossos direitos fundamentais, especialmente a liberdade de expressão, especialmente a liberdade de associação política, a possibilidade de criticar o próprio sistema. Né. Há a possibilidade da radicalização do regime para manter ou descondenado na presidência ou alguém análogo ao descondenado, mesmo sem apoio popular. Com a postura Trump, né, e o regime perdendo essa sustentação internacional que hoje fica claro que havia por parte dos democratas americanos, do governo Biden, essa situação fica mais difícil, essa postura fica mais difícil. Né? O fiel da balança é o Centrão, que, por um lado, gosta dessa blindagem oferecida pela perseguição à direita, pela censura em massa, mas, ao mesmo tempo, não apoia uma postura de destruição da economia que pode levar a uma crise que alimente uma próxima revolta popular. Então, eles tentam manter a situação minimamente de pé em termos econômicos para que não haja essa crise que venha alimentar uma nova onda de revolta popular como nós tivemos após a tragédia, né, o desastre do governo Dilma. Então é assim que eu vejo o cenário brasileiro no momento. Eu vejo uma chance de mudança de direção do país que seria benéfica para a economia, mas eu não consigo ver ainda uma mudança na direção da repressão política, já que ela emana, né, de um tribunal em que não há apetite para uma mudança do status quo, para uma mudança dessa formação, e também, por parte do Centrão, eu vejo uma certa concordância com esse cenário de repressão política. Né? Então, está ainda complexo, mas o mercado deu uma melhorada, a bolsa subiu, o dólar até deu uma amenizada, justamente pela percepção de que aumenta a chance de uma mudança do regime a partir de 2026, mas eu não vejo ainda como mudança radical do cenário político no médio e longo prazo, mesmo que aconteça essa mudança na direção nominal, né, de presidência, enfim, daquilo que as pessoas enxergam. Você acha que nos Estados Unidos haverá uma crise pior ou igual à de 2008? Olha, é fato que nós estamos já praticamente desde o final dessa crise de 2008, que aconteceu, né, o final da crise de 2009, quando o mercado começou a se recuperar, em alta sem uma correção intermediária importante. Então o mercado está devendo uma correção de maior vulto em algum momento. E as ações estão relativamente caras. Né? A gente tem condições aí para uma correção em algum momento. Mas, ao mesmo tempo, o Trump está oferecendo a possibilidade de uma mudança radical da situação, em que ele está apostando no aumento da eficiência. Nós temos fatores como inteligência artificial rapidamente aumentando aí o nível de eficiência da própria economia, não só do governo, um aumento brutal da produtividade e uma visão pró-mercado, né, de diminuição de regulação, de diminuição de impostos, de diminuição do preço da energia. Então, tudo isso pode fazer com que essa correção natural do mercado não seja tão intensa quanto ela poderia ser. Mas que, sim, nós já estamos passando, né, do ponto, já até passou do ponto usual, histórico, de uma correção de maior vulto, e sem dúvida, isso deve acontecer em algum momento. Bem, essas foram as perguntas da semana que foram selecionadas aqui para a gente responder. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.